tudo tranquilo? Estamos aí, né, para mais uma videoaula, né, do SPI Revisa, semana 16. Beleza, pessoal? E nós vamos, né, nessa videoaula fazer a revisão lá referente ao primeiro bimestre, tá, galera? Então, nós vamos utilizar hoje o seu livro didático, volume 5. Vamos revisar lá a unidade 10, que fala lá sobre propriedades das soluções. Tranquilinho? Então pega lá seu livro de atividades, né, para nós irmos revisando e resolvendo os exercícios. E vem comigo, galera. Vamos lá. E o exercício que nós vamos resolver, né, vamos dizer assim, inicialmente, é o exercício que se encontra lá na página 23, exercício 1. Vamos ver o que o exercício fala e aí a gente vai fazendo uma revisão em cima desse exercício. Beleza, pessoal? Tudo tranquilo? Vamos lá então, né? Assim, o exercício 1, ele diz assim: há diferentes maneiras de denominar a passagem do estado líquido para o estado gasoso, pois a vaporização pode ocorrer com velocidades diferentes, dependendo da quantidade de energia envolvida. Explique a diferença entre evaporação e ebulição e dê um exemplo. Galera, primeiramente, né, ele está falando aí basicamente do quê? Ele está falando basicamente da mudança de estado físico, né, galera? Então, assim, mudança de estado físico aí, especificamente, ele está citando o quê? Mudança de estado físico do estado líquido para o estado gasoso. E nós precisamos lembrar que quando a substância ela passa do estado líquido para o estado gasoso, o nome dessa passagem do estado líquido para o estado gasoso, ela é chamada de vaporização. Tranquilo? E é muito comum as pessoas confundirem. Por quê? Muitas vezes o pessoal pergunta assim: qual é o nome da passagem do estado líquido para o estado gasoso? Ah, é ebulição. Galera, não é que ebulição esteja errada, é que ebulição é um tipo de vaporização. Estão entendendo? Então, assim, quando eu falo passagem do estado líquido para o estado gasoso, eu falo basicamente do quê? Eu falo basicamente vaporização. E nós precisamos lembrar e entender que a vaporização, ela acontece de três formas. A vaporização acontece de forma lenta, de forma rápida e de forma instantânea. Tranquilo? Quais são os três tipos de vaporização? Bom, inicialmente nós temos a vaporização por evaporação, passagem lenta do estado líquido para o estado gasoso. Na sequência nós temos a ebulição, né? Tipo de vaporização chamada de ebulição, passagem rápida do estado líquido para o estado gasoso, e temos a calefação, que é a passagem instantânea, né? A passagem instantânea do estado líquido para o estado gasoso. Aí, assim, o exercício pediu: explique a diferença entre evaporação e ebulição e dê um exemplo, né? Eu já estou colocando para vocês os três tipos e vou dar exemplo dos três. Galera, então vamos lá. Evaporação é a passagem o quê? A passagem lenta, né? A evaporação ela acontece na superfície do líquido, né? Então, ebulição é a passagem rápida, né? Então nós podemos perceber o quê? Que no processo ali de passagem do estado líquido para o estado gasoso de forma rápida, nós temos o quê? Nós temos a formação de bolhas no interior da superfície do líquido, né? Então, nós temos as bolhas sendo formadas tanto no interior quanto na superfície do líquido. Tranquilo? Então, nós sabemos que evaporação, passagem lenta, e ebulição, passagem rápida. Exemplo: deixar a roupa secando no varal, né? É uma vaporização lenta, ou seja, é uma evaporação. Ferver a água na chaleira significa que é ebulição. E a calefação, que é a passagem instantânea, eu vou dar um exemplo bem prático para vocês. Imagine que nós temos aqui uma chapa, tranquilo? Nós temos uma chapa e essa chapa está extremamente quente. Tranquilo, pessoal? Quando eu pego a minha mão e eu molho com água e eu jogo, né? Faço assim com a minha mão, jogo um pouco de água na chapa, ou seja, cai aquelas gotículas de água na chapa. Automaticamente faz tss, e desaparece. Por quê? Porque foi a passagem, vamos considerar assim, instantânea. Ela, naquele momento, já passou para o estado gasoso. Beleza? Tudo tranquilo? Então, vamos lá para o próximo exercício. Exercício 2, ele diz assim: em um salão de beleza, é comum a utilização de removedores de esmalte. Existe uma série de removedores disponíveis no mercado.
Os principais são acetona, acetato de etila e óleos. Entre eles, a acetona evapora mais rapidamente. Que propriedade está relacionada com essa característica da acetona? Pessoal, quando eu falo da acetona evaporar, significa o quê? A acetona saindo do estado líquido e passando para o estado gasoso. Quem passa mais rápido do estado líquido para o estado gasoso, nós chamamos de um líquido mais volátil. Então, qual é a propriedade que está associada ou relacionada com essa característica da acetona evaporar rapidamente? Vamos dizer assim, a propriedade é o quê? É a volatilidade. Ou seja, a facilidade que as substâncias apresentam para liberar moléculas para o estado gasoso é chamada de volatilidade. Então, qual propriedade está relacionada? A volatilidade. Quem passa mais rápido do estado líquido para o estado gasoso é mais volátil. Tranquilo, gente? E uma coisa importante também de entendermos é o seguinte: dependendo do ponto de ebulição, nós consideramos a volatilidade. Quanto maior o ponto de ebulição, né? Quanto maior o ponto de ebulição, vamos pensar assim, a água tem um ponto de ebulição de 100 graus Celsius. E a acetona em torno de 34. Tranquilo? 33, 34. Então, assim, quem tem maior ponto de ebulição? Quem tem maior ponto de ebulição é a água. Mas quem é mais volátil? Quem é mais volátil é a acetona. Então, quanto menor o ponto de ebulição, maior a volatilidade. São medidas inversamente proporcionais. Tranquilo, gente? Vamos lá para o próximo exercício? Esse exercício agora é o exercício 3, envolve gráfico. Tranquilo, gente? Observa comigo aqui. O exercício diz assim: as propriedades físicas dos líquidos podem ser comparadas a partir de um gráfico de pressão de vapor em função da temperatura. Pressão de vapor em função da temperatura. Como mostrado no gráfico hipotético a seguir para as substâncias A, B, C e D. Segundo o gráfico, o líquido mais volátil será a substância. Galera, primeira coisa, eu falei para vocês, né, que para o líquido ser mais volátil, né, para o líquido ser mais volátil, nós precisamos que ele tenha um ponto de ebulição menor, correto? Então, quem tiver o ponto de ebulição menor será o líquido mais volátil. Analisando graficamente, quem tem ponto de ebulição menor será o líquido mais volátil. Mas daí vem a pergunta: professor, como que eu descubro o ponto de ebulição de um líquido? Galera, primeira coisa, nós temos basicamente aqui, vamos dizer aqui, essas substâncias e a pressão de vapor de cada substância. Tranquilo? Quando que eu defino o ponto de ebulição de um líquido? O ponto de ebulição de um líquido ele é definido no momento em que a pressão de vapor desse líquido se igualar à pressão atmosférica. Então aqui, a pressão de vapor do líquido A ela está aumentando. Está aumentando, está aumentando, está aumentando, está aumentando, está aumentando. A hora que essa pressão de vapor atingir a pressão atmosférica, né, ao nível do mar, que é 760 milímetros de mercúrio, eu analiso a qual temperatura isso aconteceu, então eu percebo que essa temperatura será a temperatura de ebulição. Tranquilo? Então, vou repetir. Como que eu descubro o ponto de ebulição de um líquido? O ponto de ebulição de um líquido ele é definido no momento em que a pressão de vapor do líquido se iguala à pressão atmosférica. Tá, galera? Então vamos pensar aqui comigo. Vocês estão querendo descobrir o quê? Qual é o líquido mais volátil? O líquido mais volátil é o que tem menor ponto de ebulição. Então vamos primeiramente, foi marcado aqui no 760, porque 760 é a mesma coisa que 760 milímetros de mercúrio é a mesma coisa que 1 atm, tá? É a pressão ao nível do mar, pressão atmosférica ao nível do mar. Então aqui, vamos pensar comigo lá. O líquido A atingiu 760 de pressão de vapor a uma temperatura de aproximadamente 70 graus Celsius. Então, o ponto de ebulição de A é de 70. O ponto de ebulição de B é de 80. O ponto de ebulição de C é de 100. E o ponto de ebulição de D é de 120. Então, nós precisamos entender que a substância mais volátil é aquela que tem menor ponto de ebulição. Quem tem menor ponto de ebulição, dos pontos de ebulição que eu citei aqui agora, é a substância A, que tem 70. Beleza, gente? Vamos para o próximo?
um exercício parecido, né? Esse exercício é o exercício 4 da página 23 do seu livro de atividades. As temperaturas normais de ebulição da água, do etanol e do éter etílico são, respectivamente, 100, 78 e 35. Galera, é só vocês pensarem. Quem tem menor temperatura de ebulição, né? Ó, temperatura de ebulição, quem tem menor temperatura de ebulição é o mais volátil, é o éter. Na sequência, nós temos o etanol, né? Que é o segundo. E por último, nós temos a água, beleza? Então, as curvas 1, 2 e 3 correspondem respectivamente aos compostos éter etílico, etanol e água. Beleza, galera? Tudo tranquilo aqui? Vamos para o próximo? Agora, né, nesse exercício, exercício 9 da página 25, e ele diz assim: a adição de um soluto não volátil altera as propriedades físicas de um solvente, como pressão de vapor e temperatura de fusão e ebulição. As variações que ocorrem com essas propriedades são conhecidas como coligativas. Indique qual efeito coligativo correspondem os conceitos apresentados no quadro a seguir. Então, primeiramente, né, eu tenho aqui para vocês 3 propriedades. Vamos considerar ali. A crioscopia, tranquilo? A tonoscopia e a ebulioscopia. Pessoal, além desses 3, nós temos também o que nós chamamos de osmoscopia. Tranquilo? A osmoscopia. Quando eu falo de osmoscopia, está relacionado com a questão da osmose. Beleza, gente? Então, vamos lá. Primeiramente ali, quando eu falo de crioscopia, né, pessoal? Crioscopia é a propriedade que está relacionada com a diminuição da temperatura de congelamento. Então, quando eu falo da diminuição da temperatura de congelamento, crioscopia. Depois, abaixamento da pressão de vapor, tonoscopia. Beleza? E aumento na temperatura de ebulição do solvente, ebulioscopia. Tá? Então, nós temos aí esses 3. E temos a osmoscopia, que ela é relacionada com a osmose. Ou seja, passagem do solvente do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, né, com o objetivo de diluição. Beleza? Então, nós temos aí essas propriedades. Tranquilo, pessoal? Então, nesse caso aqui ficou crioscopia, tonoscopia e ebulioscopia. Belezinha? Agora vamos lá para o próximo. Esse exercício é o exercício 14 da página 26. O sal é utilizado para provocar o derretimento da neve e do gelo nas estradas de países frios e também para conservar a carne, como no processamento do charque. Galera, a utilização desse sal nessas 2 situações corresponde respectivamente ao quê? Primeira coisa, né, vamos pensar comigo assim. Derretimento da neve. Como assim, derretimento da neve? Galera, quando eu falo de derretimento da neve, eu estou falando do quê? Em abaixar a temperatura de congelamento. Então, esse efeito está relacionado com o quê? Com o efeito crioscópico. Tranquilo? Então, nós sabemos que derretimento da neve, efeito crioscópico. Diminuição da temperatura de congelamento. Agora, quando eu falo, por exemplo, conservar carne no processamento do charque, eu preciso entender o quê? Está relacionado com a osmose, né? Ou seja, vamos dizer assim, a passagem do líquido do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, né? Objetivo ali do charque, desidratação, tirada de água. Tranquilo, gente? Então, nesse caso, exercício 14, ficou letra A. Efeito crioscópico e efeito osmótico. Beleza? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.